Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é a Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Nos nossos próximos últimos dias dos 40 dias, iremos fazer uso do livro E Ele Não Curou. Este livro foi escrito por mim e publicado em 2010. Ele relata a minha experiência de fé ao passar pela perda do meu marido por um câncer no intestino. Destaco que o livro tem como autora o nome Andréia Chagas, porém era um nome que eu usava na época. Hoje, Andréia Souza. Irei destacar e compartilhar a parte que enfatiza a questão da oração, sendo ela fundamental em todo o processo e a experiência que vivi e que tem a ver com o que estamos refletindo nesses 40 dias. Que essa reflexão possa nos ajudar a crescer ainda mais na oração. Para contextualizar, irei ler um pouco da introdução e do primeiro capítulo, para que vocês entendam o contexto do livro. Logo em seguida, daremos prosseguimento, refletindo sobre alguns trechos específicos que dizem respeito
a oração. Deixarei na descrição desse áudio-vídeo mais informações sobre o livro e onde você pode encontrar a fanpage para entender um pouco sobre a história. Vamos à leitura? O livro é E Ele Não Curou, de Andréa Chagas. Introdução. Este livro é fruto da obediência ao que o Senhor me disse que deveria fazer após ter ficado viúva aos 24 anos de idade. Relato neste livro a experiência que Dimas, meu falecido marido, e eu enfrentamos quando fomos atingidos inesperadamente por um câncer. Tínhamos uma vida normal, muitos planos, sonhos, projetos, expectativas de vida. Completávamos apenas 2 anos e 8 meses de casamento, e eu estava aguardando o nosso tão esperado e sonhado filho, que já estava com 7 meses e meio de vida em meu ventre. Todo este castelo sendo construído junto, e de repente tudo desaba em nossa cabeça. Não podia ser verdade tudo o que estava acontecendo. Este era o nosso sentimento. Porque Deus estava permitindo tudo aquilo? Durante todo o processo da doença, desde a descoberta, Deus me moveu a registrar diariamente todos os fatos que iam acontecendo, sem saber que um dia Ele me pediria para compartilhar tudo aquilo com outras pessoas, inclusive com você que lê este livro neste momento. Eu imaginava que Deus tivesse me dado aquela direção de registrar tudo porque um dia o próprio Dimas iria escrever um livro compartilhando sua experiência. Mas quanta coisa aconteceu! Quantas experiências! Ao receber a orientação em meu coração para escrever este relato, Deus me instruiu a relatar tudo o que aconteceu da forma mais literal possível. Sei que muitos já viveram o que eu já vivi, outros estão vivendo e ainda outros viverão. Humanamente falando, eu queria ter sido a última pessoa a passar por tal situação. Sei como é passar por isto e não desejaria que ninguém tivesse que enfrentar tamanha aflição. Mas também tenho a certeza que, como foi conosco, Deus se utiliza dessas situações para tratar muitas coisas em nós, nossos amigos, familiares. E creio que o tratamento não se limita aos nossos amados que estão mais perto, mas a todos quanto Ele determinou que sejam abençoados e alcançados pelo testemunho e experiência daqueles que vivenciaram circunstâncias de sofrimento como esta. Muitas coisas aconteceram desde que pela primeira vez Dimas sentiu uma dor no dia 12 de outubro de 2002. Muitas das coisas que aconteceram ninguém soube, porque quando elas ocorreram só estava Dimas, Obed, o Senhor e eu. Mais ninguém. E após tudo ter acontecido, eu nunca consegui compartilhar, por não conseguir falar sobre o que havia acontecido sem me desfazer em choro. Tamanha era a grandeza de tudo que Deus tinha feito em todo o processo. Eu é que sei o que todas aquelas coisas causaram em minha vida. Foram marcas que me acompanharão por toda a vida e que com certeza me ajudarão a viver melhor nestes poucos anos de vida que Deus nos dá debaixo do sol, como disse o sábio Salomão. Os relatos dos acontecimentos estão registrados exatamente como Deus me orientou a registrá-los. O meu desejo é que este livro alcance as pessoas às quais Deus já designou que alcance. Se o objetivo de Deus é que este livro seja um instrumento dele para que uma alma se renda a seus pés, então valeu a pena passar tudo o que passamos e valeu a pena escrever este livro. Não tenho a pretensão de colocar verdades absolutas quanto ao que vou compartilhar. Quero apenas compartilhar como aconteceu conosco. Sei que cada um conhece bem a sua própria dor, como nós conhecíamos a nossa, e hoje eu conheço a minha. Mas peço a Deus que use o que Ele nos ensinou para consolar e ajudar a outros que necessitam. Deixe que Deus lhe fale pessoalmente através do que Ele mesmo selou, escreveu em nossos corações com uma letra, uma tinta que não pode nunca ser apagada. Experiência real com Ele. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Antes de começar a relatar como tudo aconteceu, quero registrar que em todos os momentos, do início ao final, Deus foi fiel, Deus é fiel. Se Dimas pudesse dizer umas últimas palavras, ele com certeza diria: Deus é fiel. Capítulo 1. Tudo começou assim, olhos fitos no Senhor. Após chegar da pescaria do dia anterior, dia 11 de outubro de 2002, Dimas reclamou de uma dor abdominal, mas não era muito intensa. A princípio achávamos que a dor estava relacionada com outro tratamento, gastrite, que ele já estava fazendo há mais ou menos 2 anos.
Mesmo com a dor, Dimas foi jogar num torneio de futebol junto com seu time. O time dele ganhou aquele torneio. Com a adrenalina do jogo, a dor desapareceu, mas logo que o jogo terminou, a dor voltou. Nos dias que se seguiram, a dor continuou, mas com pouca intensidade. Tínhamos um retiro para participar, dias após o torneio de futebol. Fomos para o retiro. Dimas estava bem, mas continuava a sentir aquele desconforto. Ele tomava um remédio para aliviar, mas logo a dor voltava. O remédio já não fazia muito efeito. A dor começou a intensificar. Dimas e eu saímos do retiro e fomos ao hospital para que ele passasse por uma consulta médica. O médico prescreveu uma medicação venosa e a dor cessou. Então, voltamos para o retiro. No outro dia, a dor voltou. Fomos ao médico mais uma vez. Dimas tomou outra medicação e voltamos novamente para o retiro. No dia seguinte, a dor voltou. Decidimos ir embora do retiro para que Dimas pudesse tratar e investigar aquela dor. Ao chegarmos no hospital, Dimas sentia muita dor. Suava frio, colocava a mão no abdômen e quase se retorcia de dor. O médico demorava em vir atendê-lo e eu já não estava aguentando ver aquela situação e ficar esperando o médico chegar. Fui por várias vezes fazer o pedido aos funcionários da recepção que apressassem o médico, pois Dimas estava sentindo muita dor, mas o médico não aparecia. Aquilo foi me causando um desespero tão grande que eu, grávida de 7 meses e meio, quase saí gritando no corredor para ver se o médico aparecia para o atendimento. Quando o médico chegou e examinou Dimas, ele disse que precisaria fazer um exame para ver se era algum problema na próstata. Dimas foi para uma sala reservada enquanto eu fiquei na sala do consultório aguardando e pedindo a Deus que eu o ajudasse. Eu quase me desmontei em choro, mas eu sabia que precisava estar firme para ajudar Dimas naquele momento. O médico novamente medicou Dimas e disse que era uma prisão de ventre. Então deu laxantes para Dimas tomar e um remédio para aliviar a dor. E disse que se a dor não parasse, voltássemos ao hospital de manhã. Quando voltamos para casa, algumas horas após, à noite, a dor voltou. Esperamos apenas amanhecer. Fomos novamente ao hospital. O médico decidiu internar Dimas para investigar aquela dor. Começaram a fazer vários exames para investigar e descobrir a causa da dor. Dimas já estava ficando impaciente em ter que ficar no hospital. Começamos a ficar angustiados com aquela situação, pois afinal de contas eu estava grávida e já era um momento muito sensível para mim e Dimas. Num dia em que estávamos muito angustiados com tudo o que estava passando, fui para casa após a visita no hospital com a intenção de ligar para o médico e conversar com ele para que ele me explicasse o que estava acontecendo, que os exames não revelavam o que era o problema. Eu estava muito angustiada, pois eu estava em um momento em que precisava muito da presença de Dimas perto de mim por causa da gravidez. No entanto, estava ficando muito tempo sozinha. Nós não esperávamos que a gravidez fosse ocorrer dentro de um momento como aquele que estávamos passando. Na verdade, Dimas e eu tínhamos feito planos bem diferentes para este momento. Para Dimas também era muito difícil não poder estar comigo naqueles momentos tão importantes para nós. Quando cheguei em casa, sentindo-me muito mal, sentei sozinha na mesa da cozinha chorando. E foi neste momento que eu ouvi Deus me falar muito claramente ao coração. Vocês têm 2 opções dessa situação. A primeira é ouvir o que todos os médicos vão dizer a vocês e vocês vão ficar angustiados, confusos, desesperados e loucos. Cada um vai dizer uma coisa e vocês vão ficar loucos. E a segunda opção é confiar em mim e me deixar fazer o que quero. Olhos fitos somente em mim. Ouvir Deus falar aquilo foi muito doloroso, porque isto ia contra os nossos sentimentos naquele momento. Queríamos saber o que realmente estava acontecendo. Enquanto Deus falava no meu coração, Dimas também enfrentava no hospital um momento muito difícil por estar angustiado. Ele foi andar um pouco no terraço do hospital para respirar um pouco. Quando chegou no terraço do hospital, ele ouviu a voz do inimigo falar claramente para que ele pulasse do terraço, onde havia vários fios de alta tensão embaixo, e assim todo aquele sofrimento acabaria ali. Quando liguei para compartilhar com Dimas o que Deus havia me falado, ele também me falou sobre o ataque que enfrentou no terraço do hospital. Eu lhe disse chorando que não iria procurar um médico para esclarecer nada, mas iria fazer a partir daquele momento exatamente como o Senhor havia me dito. Dimas também concordou em enfrentarmos, seja o que fosse que viria, exatamente como o Senhor nos disse. Não importaria quantos dias de internação, quantos exames, quanto tempo tudo aquilo duraria. Nós iríamos andar todo o tempo com os olhos fitos nele. Naquele mesmo dia difícil, recebemos de uma amada irmã em Cristo um presente mandado pelo Senhor. O presente que o Senhor mandou foi um livro intitulado Maravilhosa Graça.
Ah, como este livro foi um presente para Dimas nos dias de internação. Deus ministrava coisas tremendas no coração dele através da leitura do livro. Depois eu também comecei a lê-lo para compartilhar com Dimas, porque muitas vezes ele não conseguia ler. A leitura lhe causava dor de cabeça por forçar as vistas. Já completava 5 dias de internação e vários exames foram feitos. Ultrassonografias, raio-x, enema opaco, lavagens intestinais. A dor estava sob controle pela medicação tomada com hora marcada. Após 5 dias de internação, Dimas ganhou alta do hospital, mas foi encaminhado para um especialista. Fomos encaminhados para um especialista em oncologia. Quando chegamos na clínica, não percebemos que se tratava de uma clínica de tratamento de câncer. O termo oncologia não era desconhecido para mim, porque já tinha trabalhado na área hospitalar. Mas naquele dia, Deus cegou os nossos olhos e não nos deixou ver naquele momento a situação, mesmo vendo pessoas na clínica com evidências de um tratamento de câncer. Dimas consultou e foi encaminhado direto para a internação em outro hospital. Os médicos disseram que ele deveria internar para continuar a investigar e tratar aquela dor. Até então não havia sido diagnosticada. Apenas o que era falado era que se via uma massa escura nos resultados de exames, mas não davam um parecer a respeito de tal massa. Dimas internou-se no hospital e no período da internação continuou a fazer vários exames para continuar a investigação daquela dor. Capítulo 6. Dia a dia. Dia 26 de maio de 2003. Ao amanhecer, orei pedindo a Deus forças para aquele dia. Deus falou no meu coração que eu deveria repetir para o Dimas as mesmas palavras que eu havia dito a ele por 2 vezes. Essas eram as palavras. Eu continuava a crer. Logo ao amanhecer, recebemos uma ligação do hospital, que pedia que a família fosse para o hospital. Ao chegarmos ao hospital, descobrimos que houve alguma confusão de informação e que o hospital não havia pedido para a família ir para lá. Mas, por já estarmos lá, pedimos permissão para que eu pudesse entrar para ver Dimas. Entrei naquela UTI e fui em direção ao box que Dimas estava. Antes de entrar na CTI, eu estava com um pouco de medo de ver Dimas entubado, porque no dia anterior eu o vi conversando. Mas ao me dirigir para aquele box, notei algo diferente. Todos os outros boxes estavam com suas luzes acesas, inclusive o do Dimas. Mas o box do Dimas estava tomado de uma luz. Não era uma iluminação natural, era luz. Dimas estava tão sereno, havia uma expressão de paz nele. Ele ainda estava suando muito, mas não transmitia uma impressão de sofrimento. Existia uma paz dentro daquele boxe sobre o corpo de Dimas. Peguei uma toalha e o enxuguei. Peguei em sua mão, que estava um pouco inchada. Olhei para ele, me aproximei do rosto dele e repeti para ele como eu havia dito, que mesmo que o visse no CTI ou em coma, eu continuaria a crer. Eu ainda estava crendo. Esta era a 3ª vez que eu repeti esta afirmação para ele. Também disse a ele que o Senhor não havia me dito se o manteria para sempre com ele. Quase chorando, eu disse para ele que ficasse firme, não desistisse, que o Obed e eu o amávamos muito. Pedi para que ele me desse o sinal se Deus o queria para sempre. Ele não demonstrou nenhuma reação. Logo precisei sair. O meu coração ficou tranquilo e cheio daquela paz que estava naquele box. Eu fiquei junto com amigos e familiares na recepção do hospital, aguardando o horário da visita para que todos pudessem ver Dimas. Chegando a hora da visita, entrei novamente para ficar mais um pouco com ele. Vários amigos e familiares também entraram para vê-lo. Passado algum tempo que eu estava dentro da CTI, senti uma necessidade de sair para pegar um ar porque comecei a me sentir abafada. Do lado de fora da CTI não aguentei, comecei a chorar. Uma amiga ministrou sobre minha vida palavras de conforto, graça e amor. Depois fomos embora para casa. Ao chegarmos em casa, logo recebemos uma ligação do CTI. O médico disse que após a visita, o estado do Dimas havia piorado e que se 2 familiares quisessem, poderiam ficar na sala de espera do CTI porque Dimas não iria aguentar por muito tempo mais. Eu não aguentava mais, não conseguia ir para o hospital. O irmão de Dimas também disse que não aguentava mais. Mas após algum tempo, meu cunhado resolveu ir para o hospital. Liguei para ele e naquele instante ele estava dentro do CTI, ao lado do Dimas. Ao conversarmos, disse que poderia descansar no Senhor, porque Dimas não estava bem. Eu pedi que ele dissesse para Dimas que eu tinha ligado e que eu e Obed estávamos bem. Insisti com ele para que ele dissesse isso para Dimas. Ele disse para Dimas que descansasse tranquilo e que Obed e eu estávamos bem. Logo ele saiu para ir embora. Quando estava ainda na portaria do hospital, o celular tocou. Era um funcionário do CTI, ou um médico, não me lembro, comunicando que Dimas tinha acabado de falecer. Eram 23h55 do dia 26 de maio de 2003.
Neste momento, foi quando o Pai Celeste completou o descanso de Dimas. Dimas, o homem de Deus, voltou para o lar. Voltou para aquele de onde ele veio, de volta para casa. Bom, esta é uma introdução para que você entendesse o contexto. Nos próximos encontros, iremos compartilhar reflexões baseadas em trechos do livro que falam especificamente de como a oração foi fundamental em todo este processo e essa experiência de fé. Eu espero encontrar você no próximo encontro. Convide seus amigos, compartilhe esse áudio-vídeo, deixe seus comentários da sua experiência. Compartilhe conosco, isso é importante para os outros. Eu vou ficando por aqui e espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá.